Vamos continuar aqui o estudo. Unidade 2, tipo de carga, carroceria e veículos. O transporte de carga pode ser efetuado por diferentes tipos de veículos. No transporte rodoviário, o principal veículo é o caminhão, que pode apresentar diferentes composições. Nesta unidade, vamos conhecer os principais tipos e suas aplicações na movimentação de carga. Classificação dos caminhões. Primeiro, nós sabemos que existem diversos modelos de caminhões e que cada um é utilizado para o serviço de transporte específico. Existem algumas maneiras para classificar os caminhões de carga. Uma delas consiste em dividi-lo entre veículos rígidos e articulados. Mas o que são os rígidos? São aqueles que trazem o motor e a unidade de transporte em um só veículo. São os caminhões chamados de tocos ou truques. E os articulados? Os articulados, eles são aqueles que têm cabine com motor separado do reboque. Em geral, são formados por cavalo mecânico, uma carreta. Os veículos também podem ser classificados em função do peso máximo transmitido ao pavimento. Essa classificação é apresentada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos a Motores, ANFAVEA. Tipos de veículos: semileves, 3,6D, leves, médios, semi-pesados, caminhão-chassi, caminhão-trator, pesado, caminhão-chassi, caminhão-trator. Peso bruto total, peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais da flotação. Peso bruto total combinado, capacidade máxima de tração. Nós sabemos que o Detran, a portaria do Denatran número 6309, ele homologou os veículos, as combinações de veículos de transporte de carga e de passageiros com seus respectivos limites de comprimento. Peso bruto total, PBT, é o peso bruto total combinado, PBTC, para a circulação nas vias públicas, www.denatran.com. Outras classificações é a apresentação pelo Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte, os DENIT, na qual os veículos são classificados de acordo com seus eixos, DENIT 2012. As variações são muitas, sendo que atualmente os caminhões podem ter entre 2 ou novo eixo. Para conhecer os modelos e funções de distribuição do eixo, acessamos a classificação proposta pelo DENIT no documento Quadro Fabricantes de Veículos, endereço www.denit. Tipo de carroceria. Os caminhões eles podem apresentar diferentes tipos de carroceria, sendo que cada modelo é usado para transportar cargas específicas. A variedade é grande, mas existem algumas que são muito utilizadas. Veja a seguir algumas que são muito utilizadas. Veja a seguir uma lista delas, com um exemplo de caminhões organizados em função do tipo de carroceria. Certamente você já dirigiu pelo menos um deles. Ainda não dirigi nenhum. Ilustração. Tipo de carroceria: caminhão aberto, coberto, caminhão refrigerado. Definição e tipo de carga transportada, usada para mercadoria que não estragam nem perdem a qualidade quando transportada ao livre. Em caso de chuva, são usados lona para proteger a carga. Em geral, apresenta o formato de um vagão para proteger as cargas nas condições climáticas diversas. A carroceria possui um refrigerador para conservar a temperatura interior, utilizado no transporte de carne, derivado de leite, medicamento, dentre outros. Caminhão-tanques.
caminhões-tanque para gás em geral, caminhões de plataforma ou estrado, caminhão cegonheiro, caminhões de caçamba, caminhões para transporte de botijão de gás. A carroceria tem o formato de um tanque, utilizado para transporte de produtos líquidos como combustível. A carroceria cilíndrica tem estrutura reforçada para suportar a pressão dos gases. Isso aqui, né? Utilizado para transportar diversos tipos de veículos. Isso aqui é para transportar os caminhões utilizados no transporte de entulho, terro, cascalho. Essa aqui é a mais comum que eu uso. Usado para o transporte de cana-de-açúcar, botijão de gás, usada para o transporte de bovino, equino e outros animais. Transporte de bebidas, geralmente adicionadas. Classificação das mercadorias. Veja algumas formas de agrupar conceitualmente as mercadorias. Carga geral. Carga embarcada com a marca de identificação e contagem de unidade, podendo ser solta ou utilizada. Soltas são utilizadas itens avulso embarcados separadamente em embrulhos, fardos, pacotes, sacos, caixas, tambores, etc. Utilizado agrupamento de vários itens de utilidade de transporte. Carga e granel. Carga líquida ou seca, sólida, embarcada, transportada sem acondicionamento, sem marca ou de identificação e sem contagem de unidade. Exemplo: petróleo, minério, trigo, farelos, grãos, etc. Carga frigorificada. Carga que necessita ser refrigerada ou congelada para conservar as qualidades essenciais do produto durante o seu transporte e seu armazenamento. Exemplo: frutas frescas, laticínio, pescados, carne, etc. Não granel. Carregamento formado por conglomerados homogêneos de mercadoria de carga geral, sem acondicionamento específico, cujo volume ou quantidade possibilita o transporte em lote em um número embarque. Exemplo: transporte de veículo. Produtos perigosos. Carga composta por produtos que, por sua natureza física química, podem provocar acidentes, danificar outros cargas ou mesmo os meios de transporte, ou ainda gerar risco para as pessoas. Unidade 3. Embalagem e símbolos de segurança. Cada produto deve ter embalagem que se adapta melhor a ela. É preciso observar a maneira como o produto será transportado e os danos que podem ocorrer. A seguir, vamos compreender melhor o papel da embalagem. A importância da embalagem. A principal função da embalagem, nós sabemos que é proteger contra os danos, mas eles têm outras funções, como conter o produto para ele não vazar, facilitar o transporte, o consumo, tornar o produto mais atraente. Para a maioria dos produtos, a embalagem deve funcionar como uma barreira contra fatores como a temperatura, odores, animais, luz, oxigênio, umidade. Se a embalagem não for corretamente projetada, podemos ter a qualidade do produto comprometida, principalmente se ele for perecível. Além da função da proteção do produto, as embalagens permitem a inclusão de tecnologia de rastreamento do produto. Você sabe o que é rastreamento? É um serviço que permite acompanhar o histórico do produto ao longo da cadeia logística. É possível conhecer as suas características, sabe por onde ele passou, qual a sua localização exata no momento da consulta. Sabemos que o rastreamento é um serviço que disponibiliza as informações necessárias para o acompanhamento completo do processo de fabricação, desde a aquisição, análise das matérias-primas até o processamento do destino final de cada item.
Classificação das embalagens. Figura, né? Tipo, embalagem de contenção primária, embalagem de apresentação de secundária. Descrição, embalagem que entra em contato direto com o produto, deve haver compatibilidade entre a matéria do produto e o uso da embalagem para que o produto não seja comprometido. Embalagem utilizada para apresentar o produto ao usuário no ponto de venda. Figuras, tipo, embalagem de comercialização ou terciária, embalagem que tem função de proteger várias unidades de produtos. As embalagens de comercialização agrupadas em quantidade predefinida formam uma unidade de movimentação. Embalagem de movimentação ou quaternária, embalagem de transporte ou quiternária, formada por um conjunto de embalagens de comercialização para que possa se movimentar por um equipamento mecânico como paleteiras, empilhadeira, embalagem utilizada para dar maior agilidade à carga, descarga, transporte de longa distância, importante na arrumação de cargos, armazéns, veículos, pois oferece segurança na movimentação, proteção contra a várias e melhor ocupação dos espaços de armazenamento. As embalagens quaternária e quiternária são muito utilizadas para a utilização de carga. Nós sabemos que o que é unitização, conceito. A unitização é um processo de agrupamento de embalagem ou volumes em uma carga maior, ou seja, é a arrumação de pequeno volume de mercadoria em unidades maiores e padronizada para que possa ser movimentada mecanicamente. Os equipamentos de unitização mais utilizados são os paletes, os contêineres. O palete pode ser feito de madeira, aço, alumínio, plástico ou papelão. Já o container é uma estrutura sempre metálica, muito utilizada para o transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário. O processo de utilizar carga traz muitas vantagens para o transporte. Permite a movimentação da carga maiores, reduz o tempo da carga e descarga, permite melhor ocupação dos armazéns e veículos, reduz probabilidade de danos nas matérias estocadas. Tipo de embalagem. Existe grandes variedades de tipos, formas, modelos de embalagem que podem ser utilizados para envolver, conter ou proteger os produtos. Para cada tipo de produto são indicadas embalagens específicas que devem ser projetadas, fabricadas da maneira mais compatível possível com as características da mercadoria, forma, peso, dimensões, material, parecibilidade, fragilidade, dentre outras. Embalagem, tipo barril, recipiente geralmente fabricado em madeira, alumínio ou plástico, destinado a conter produto líquido. Botijão, recipiente cilíndrico usado para armazenamento de gás. Caixa de madeira, recipiente normalmente utilizado para produtos maiores, mais pesados, que não pode ser transportado em caixa de papelão ou plástico. Caixa de papelão ondulado, embalagem não retornável com laterais colada, grampeado ou fixado, utilizada para mercadoria de consumo de bens industriais, para estalagem, movimentação e transporte. Caixa plástica, frasco, geralmente reutilizável, encaixável e confeccionado em polietileno de alta resistência. Seu uso mais frequente é para produto agrícola, pesca e avicultura. Frasco. Recipiente geralmente fabricado em vidro com boca estreita, destinado a acomodar líquido.
garrafeira, latas, potes plásticos, saco de papel, sacos plásticos, tambor. Vamos para a unidade 4, noções de livre concorrência e mercado regulado. Um dos importantes aspectos que deve ser conhecido pelos profissionais e pelas empresas de transporte está relacionado ao funcionamento do mercado em que atuam. É necessário compreender as diferenças entre o mercado de livre concorrência e o mercado regulado, além de compreender a dinâmica dos mercados de transporte de carga. Os princípios da livre concorrência. O princípio da livre concorrência. Nós sabemos o que significa dizer que existe livre concorrência. A livre concorrência é imprescindível para o funcionamento do sistema capitalista. Ela existe quando se pode verificar a presença de diversos produtores ou fornecedores de um mesmo produto ou serviço concorrendo entre si. Pattoni, 2011. E por que a livre concorrência pode ser benéfica? Quando duas ou mais empresas concorrem entre si, elas são forçadas a aprimorar seus métodos, suas técnicas, impactando positivamente nos custos e nos preços cobrado dos consumidores. Em situações assim como esta, em geral, os consumidores são beneficiados e a economia de mercado alcança maior êxito. A concorrência é um dos alicerces da economia liberal e tem por finalidade assegurar o regime da economia do mercado. Segundo Pattoni, 2011, um dos pressupostos da concorrência é a não existência de monopólio ou qualquer outra forma de distorção do mercado livre, com a oligopólio ou monopsônios. A livre concorrência traz consigo a ideia de competição entre as pessoas e empresas na busca de um mesmo objeto ou vantagem, desde que esteja atuando em condições de igualdade. Para Pattoni, 2011, na área econômica, este conceito representa a disputa entre as empresas para atender a maior quantidade de consumidores, assim fazer crescer, obter maior e melhor o espaço no mercado. Bacconi esclarece que o mercado com a livre concorrência é aquele que apresenta condições para que os agentes econômicos, empresas, fornecedores e vendedores tenham oportunidade de competir de forma justa no mercado, destacando-se por sua qualidade e eficiência. No entanto, nem sempre o fato de ter um mercado com muitos competidores faz dele um mercado livre. Nesse sentido, devemos diferenciar a livre concorrência da livre iniciativa. Conceito. A livre iniciativa significa a possibilidade de os agentes econômicos entrarem no mercado sem que o Estado crie obstáculos. Já a livre concorrência significa que os agentes econômicos competem entre si em condições de igualdade. Portanto, é muito mais simples garantir a livre iniciativa do que a livre concorrência. Pattoni ressalta que, apesar de distintos, a livre iniciativa e a livre concorrência são conceitos complementares. Só há livre concorrência quando existe livre iniciativa. Segundo esta autora, a livre iniciativa caracteriza pela liberdade individual de ação no plano de economia. Já a livre concorrência se apresenta como um princípio econômico pelo qual o livre jogo das forças determina os preços praticados. Como assim? Era um mercado de livre concorrência, os preços são estabelecidos de acordo com a concorrência entre as empresas. Quanto maior a concorrência, menores tendem a ser os preços. Segundo Andrade, 2003, página 131 e 151, em um mercado ideal, ou seja, onde ocorre concorrência, as empresas têm dimensão pequena em relação ao tamanho do mercado em que atuam. Por este motivo, nenhuma empresa tem condições de definir isoladamente os preços no mercado, concentração na oferta ou na demanda.
Nem todos os mercados funcionam em ambiente de concorrência perfeita, sendo alguns imperfeitos. Monopólio, oligopólio, monopsônios, oligopsônios. Nesses casos, existe apenas uma ou poucas empresas que abastecem o mercado ou apenas ou poucos consumidores para o mesmo produto. Monopólio e oligopólio. No monopólio, existe apenas uma empresa que vende determinado produto ou serviço. Ela atua sem qualquer tipo de concorrência, ou seja, ela tem maior poder de estabelecer seus preços, pois os consumidores só possuem uma alternativa para a compra. Por esta razão, o preço será em geral mais alto e a produção menor, o que resulta em situação de ineficiência. Nesses casos, o monopolista pode optar por diminuir sua produção para elevar os preços até atingir o ponto em que a qualidade produzida gere à empresa lucro máximo. Atenção! Apesar de trabalhar sem concorrência, não é correto dizer que as empresas podem colocar qualquer preço, segundo varia. Mesmo em situação de monopólio, ela sempre dependerá da existência de consumidores dispostos a pagar o preço desejado pela empresa. Além dos preços mais elevados, o monopólio tem outros efeitos negativos. Mayer ressalta que, por dominar o mercado, o monopolista não possui interesse em buscar ou implementar inovações tecnológicas, seja para reduzir os seus custos, seja para melhorar o serviço que oferece ou o produto vendido aos seus consumidores. Mas não é apenas o consumidor que sai perdendo. No longo prazo, o monopolista permanece estagnado e afeta a sua própria capacidade de monopólio, por não acompanhar as constantes evoluções na produção. Ele abre espaço para que as empresas mais modernas entrem no mercado e acabem com o monopólio. Talvez já tenhamos ouvido falar também dos monopólios naturais. Nesse tipo de mercado, os investimentos iniciais são muito elevados, os custos marginais são muito baixos. Esse alto valor do investimento inicial faz com que apenas uma ou poucas empresas tenham força e capacidade para implementar a infraestrutura mínima necessária. Uma vez construída, a rede de fornecimento, que representa o maior investimento, os custos de uma unidade adicional, uma expansão, por exemplo, são proporcionalmente baixos. Os monopólios naturais são caracterizados por serem bem exclusivos e com muito pouco ou nenhuma rivalidade. Esses mercados são geralmente regulamentados pelo governo e possuem prazo de retorno muito grande. Por isso, funcionam melhor quando são protegidos, ou seja, quando o governo concede exclusividade na exploração de determinado serviço durante um longo tempo, com a finalidade de garantir o retorno dos investimentos. A geração e a distribuição de energia elétrica e fornecimento de água são exemplos clássicos de monopólios naturais. Em geral, o monopólio natural é a forma mais eficiente de se produzir um bem ou serviço. Essa situação é geralmente observada quando existe elevadas economias de escala ou de escopo em relação ao tamanho do mercado. Nos mercados do tipo de oligopólio não há exclusividade. Nesses casos, existem poucas empresas relativamente grandes, sendo que cada uma delas representa um percentual elevado do mercado. No entanto, mesmo que não exista exclusividade, essas poucas empresas possuem grande poder de mercado e uma grande fatia de consumidores garantida. Atenção, é importante ressaltar que existe diferença entre oligopólio e cartel. Ambas as formas são combatidas, pois o oligopólio tende a elevar o mercado de uma situação de ineficiência e preços mais elevados, mas o cartel é crime. O oligopólio é algo espontâneo e se caracteriza pela junção de alguns produtores
que tem a percepção de que mais lucrativo agir de maneira independente do que de forma solitária. Interdependente. Ele prejudica os consumidores por não terem muita alternativa de escolha e deve ser evitado. A Constituição Federal protege a livre iniciativa, os direitos dos consumidores, a liberdade de trabalho, combatendo o monopólio e o oligopólio, por serem prejudiciais para o consumidor, mas entende que estas são as situações ilegais. Por outro lado, a Constituição Federal criminaliza práticas de dumping, cartéis, entre outros, ou incendem a forma negativa sobre a ordem econômica, situações previstas no artigo 4 da Lei 8.137. Dumping se caracteriza por ser a venda de um produto por um valor menor que a do mercado ou de um custo, de forma a eliminar a concorrência. O cartel é uma união de empresas que tem como objetivo aumentar o preço dos produtos, restringir a oferta para os consumidores, dominando assim o mercado, suprimindo a livre iniciativa.